né? Então, eu sou Regiane, eu sou fisioterapeuta, né? Você colocou todo o meu cardápio, né? Não é currículo, é o cardápio lá no Instagram, né? Aqui no Instagram. Então, eu sou fisioterapeuta há um pouquinho de tempo, assim, já. Eu tenho 20 anos de formada aí na área, né? E desde que eu Uau. me formei, eu trabalho na área de ortopedia e com esporte. Porque como eu fui atleta, né? Eu fui atleta de handball aqui na minha cidade, né? Eu sou de Jundiaí. Então, eu joguei handball por toda a minha adolescência, até quando eu saí na faculdade pelo time do Jundiaí Handball Clube. E aí depois eu passei por um tempo de sedentarismo aí, e depois eu entrei na corrida. Então, hoje eu sou praticante de corrida de rua, assim, bem amadora, um pouquinho de montanha, bem tranquilinha. Essas são. Que legal! Eu fiz uma live com duas pessoas, o Zulu e o Gustavo Botelho, que são corredores de montanha. Meu Deus, eu fiquei muito impressionada com a dificuldade e tudo mais. Eu fiquei, nossa, Mas eu muito faço montanha a impressionante. prova curta, não faço essas outras maratonas de passar a noite, não, isso é loucura. Sim, tem umas provas assim que, nossa senhora. Olha, eu queria pedir desculpa a vocês da escuridão aqui Ai, que atrás, é que eu tô chato. na praia e eu tô assim, na montanha mesmo, sabe? Lógico, atrás de mim tem uma mata e tem o canal de São Sebastião. É uma pena que vocês não consigam, não vai dar para Devíamos aproveitar, porque ter é feito de lindo. dia. Eu fiquei até agora apreciando os voos dos papagaios. Tem muito papagaio aqui, Que tucano, muito delícia. bonito. Olha, então, para a gente começar a falar, eu vou te perguntar o seguinte: o que é a qualidade de Olha, sono? essa é uma pergunta e tanto, né? Porque muitas vezes a gente liga a qualidade do sono com a quantidade do sono, mas são coisas completamente Hum, diferentes, né? Então, e isso também é sim. diferente, a quantidade de sono, né, adormecido, com a quantidade de horas que a gente fica na cama. Então, o sono é aquele período que realmente a gente está adormecido. E essa qualidade do sono, ela inclui a gente acordar no dia seguinte disposto, sem ter sonolência durante o dia, sem a gente ter que recorrer a energético, café ou qualquer outra substância, porque a gente está sonolento. Então, sempre que a gente estiver sonolento durante o dia, mesmo que seja após almoço, né? Que óbvio que depois do almoço a gente tem uma pressão do sono, que depois a gente pode aprofundar nisso, mas o ideal é que a gente não recorra a esses estimulantes, né? Então, se você consegue passar o dia bem, sem requerer estimulantes, sem estar sonolento, nós dizemos que você teve uma qualidade de sono adequada para aquela noite. Quer dizer, então, que a gente só vai saber da qualidade do sono no decorrer do dia seguinte que Normalmente você sim. tiver. Hoje em dia a gente tem até alguns aplicativos que eles monitoram o sono no período do sono. Então, Ah, isso é possível a gente ter uma ideia de como foi a noite dormida, né? Ele te dá ali uma relação sei. sobre o sono mais superficial, o sono mais profundo, né? Mas é uma área que vem crescendo muitos estudos, então a gente não é fidedigno que esses aplicativos realmente estão 100% corretos na sua qualidade do sono. Rejane, tem algum lugar do cérebro onde o sono é o, assim, tem um lugar Na assim do verdade, cérebro? assim, é, tem vários componentes no cérebro que são importantes para o sono, né? Mas a gente foca muito em falar no lobo frontal, ou seja, a região aqui da frente do cérebro. Eu diria que Ah, ela é um dos pontos principais pela produção do sono, mas a gente tem outras áreas que vão agir nisso, por exemplo, a região de hipófise, né, de hipotálamo. Então, são regiões mais centrais ali no nosso cérebro, responsável por produções de alguns hormônios que podem nos induzir ao sono ou justamente nos acordar. Então, amígdala, né? Então, são outras regiões ali cerebrais que acabam tendo bastante interferência no na qualidade, no adormecer, no acordar. Mas o lobo frontal,
ele acaba sendo muito importante porque ele está relacionado com o nosso sono profundo, que é o sono REM, né? Então, eu vou pedir uma explicação para você sobre isso, porque para quem não conhece essas fases, né? Parece assim uma coisa meio complicada, né? Você tem, eu fui dar uma olhadinha, você tem o sono leve, fase 1, sono leve, não, aí tem o sono leve, fase 2, aí tem o sono profundo, aí tem o sono leve, fase 2. Não entendi nada. Não é assim. Me deu sono. Me deu sono. Então, vamos começar do princípio que eu acho que fica um pouquinho mais fácil da gente entender, né? O nosso organismo, ele vai ter um ciclo de dia e noite, que é o chamado nosso ciclo circadiano, né? E ele é influenciado pelo horário que a gente acorda e o horário que a gente vai dormir. Mas o que faz essa relação para o acordar e dormir é a luminosidade. Então, conforme vai caindo a noite, né, que vai escurecendo, é o horário que a gente tem a produção de um dos hormônios, que é a melatonina, que vai nos induzir ao sono, né? E essa quantidade de melatonina é um dos hormônios responsáveis justamente por o que a gente estava falando da qualidade do sono durante a noite, tá? E aí, o que acontece hoje na vida atual? A gente ignora esse cair da noite, porque a gente tem luz elétrica, né? Então, a gente fica com uma luz artificial, e essa luz artificial, ela fica estimulando o nosso quiasma, né, o nervo óptico, e levando luminosidade para o nosso cérebro para nos manter acordado, né? Então, tudo começa daí. Entendi. Mas por que eu estou falando isso? Eu imagino, então, desculpa, você sabe que foi uma coisa que eu sempre coloquei quando eu moro num apartamento, no 16º andar, e tem uma praça maravilhosa na frente, né? E toda vez que eu olhava para aquela praça à noite, eu ficava assim, gente, esses passarinhos devem estar completamente... Não, fala sério. Será que não? Interfere, porque assim, tanto que tem algumas praças, aqui na minha cidade mesmo, em algumas regiões, que elas não têm luminosidade, justamente por causa dos animais. Então a gente tem que respeitar cada biótipo, né? Então tem alguns animais que são extremamente noturnos. Eu mesmo tenho dois, eu não, meu filho, mas ele tem dois topolinos, que é um ratinho. E eles dormem durante o dia todo e à noite eles estão super ativos, são animais noturnos. Então, isso é normal, assim, cada espécie aí vai ter o seu biótipo para se... E você acha que seria o caso, por isso que a gente diz que tem um relógio biológico na gente? Sim, também isso sim, poderia... exatamente. Sim? Influencia muito, né? E essa questão do relógio biológico, a gente é moldado em acordar cedo e dormir à noite, mas a gente tem uma certa particularidade, né? Nem todo mundo gosta de acordar cedo ou tem uma boa produtividade de manhã. E nem todo mundo tem uma boa produtividade à noite. E isso é o ciclo circadiano da pessoa. Então, os extremos não são legais. O trabalho noturno, a gente sabe aí, principalmente hospitais, vira à noite, não é legal. Mas a gente tem uma diferença de até 4 horas nos biótipos das pessoas. Então, tem pessoas que vão acordar 5, 6 horas da manhã, super disposta. E tem outras pessoas que vão acordar esse mesmo horário porque precisam tocar a vida, ir para o trabalho, para o colégio, enfim, mas elas vão meio arrastada. E à noite elas estão super animadas, super produtivas. Né? Então, a gente vive numa sociedade que a gente meio que não consegue respeitar o nosso próprio biótipo de ciclo circadiano. E isso é ruim para a qualidade do nosso sono, né? Então eu te cortei, mas se a gente voltar lá para o sono leve, o sono pesado, o sono... Não, eu ia voltar. Você estava falando da luz, né? Isso tem extremamente relação. Por quê? A gente precisa do escuro, ou seja, né, cegar o nosso olho, parar de ter a luminosidade, para que a gente realmente consiga adormecer e entrar no sono profundo. Então, basicamente, a gente tem duas fases de sono, que é o sono não REM e o sono REM. Então, o sono não REM,
ele seria uma primeira parte do nosso sono, mas ele é dividido em 4 fases ainda. Então, ele tem as 2 fases. Dentro do sono não REM, eu tenho 4 fases. Então, essas 4 fases do sono não REM, primeiro é uma fase que ela é bem rapidinha, que é aquele que a gente começa a adormecer. É, o adormecimento ali mesmo, né? Então, normalmente a gente está ouvindo ainda a televisão, a gente está ouvindo algum carro passar, mas a gente já não está mais alerta. Essa é a primeira fase, é um sono muito leve e ele dura bem pouquinho, assim, minutos mesmo, bem pouquinho. Depois a gente vai para uma segunda fase, que ainda é um sono leve, mas aí a gente já começa a relaxar o nosso corpo. E é importante esse relaxamento e principalmente que a gente comece a perder temperatura corporal para que a gente consiga ir com um sono mais profundo, né? Eu já falo mais dessa questão da temperatura corporal. Mas essa segunda fase do sono acontece bastante. Às vezes a gente está começando a adormecer e é bem comum a gente dar aquele pulo. Ai, sonhei que caí num buraco, por exemplo. Sim, né? A gente já está numa segunda fase do sono. E aí a gente está induzindo ao relaxamento, mas hoje em dia a gente tem tanto estímulo no nosso cérebro que o nosso cérebro também fica, opa, peraí, o que está acontecendo? Eu estou desligando, né? Aquela confusão do curto-circuito. Então, por isso que às vezes a gente dá aquele susto quando o corpo está relaxando para entrar no sono profundo, que é a terceira fase, né? E é extremamente importante as fases profundas do sono. A terceira fase desse sono não REM, que é o sono profundo, ele vai funcionar como uma limpeza do nosso cérebro. É como se começasse uma faxina. Então, no nosso cérebro, a gente tem as células da glia, a gente tem o líquido encefálico circulante. Então, é como se a gente fosse retirando mesmo todas as toxinas acumuladas durante o dia e toxinas que podem ser mentais, mesmo de pensamentos, de alimentos, de poluição, enfim. Então, é nessa fase que o nosso cérebro vai fazer toda essa limpeza. E aí, na quarta fase do sono, que é também uma das fases mais profundas, é a hora que a gente tem a produção de hormônio. Principalmente, um dos hormônios que eu falo assim, pensando em atletas, que é essencial, é o GH, que é o nosso hormônio de crescimento. Então, a gente vê muito, por exemplo, principalmente os atletas ou o pessoal que vai para academia, quer ganhar músculo, né, massa, ficar hipertrófico, enfim, e não consegue. E a qualidade de sono pode estar relacionada a isso. Porque se você fica tendo muito despertar, você fica mais na fase mais superficial. E aí você não consegue chegar nessa fase que a gente tem essa liberação dos hormônios que são importantes para a construção muscular. Né? Então, essa terceira... O crescimento muscular. Não só o crescimento, mas a manutenção de massa muscular. A memória, tudo, memória, né? Muscular. Para a gente ter força, disposição para o dia seguinte, para quando a gente faz, sei lá, uma lesão mesmo, que seja uma contratura muscular por qualquer evento, uma distensão muscular. O sono repara. Exatamente. Né? Então, essas são as 4 fases aí do sono. E aí, para entender um pouquinho dessa fase, principalmente a fase 3 do sono não REM, que é esse sono profundo, eu sempre costumo dar um exemplo de criança. Que quando a gente pega a criança dormiu no carro, por exemplo. Às vezes a gente pega essa criança no colo de dentro do carro, a gente leva para casa, a gente troca de roupa, troca a fralda, e a criança está lá desmaiada e não acorda. Essa é a nossa fase de sono mais profundo, né? E a criança, ela tem um período maior disso mesmo, né? Mas nós, adultos, também temos essa fase profunda. Então, às vezes acontece, por exemplo, choveu forte. E aí, seu companheiro de quarto ou vizinho fala, nossa, você ouviu a chuva essa noite? A gente fala, nossa, não ouvi nada. Por quê? Porque a gente estava em fases de sono diferente. Eu ouvi, eu estava numa fase mais leve do sono e conseguia ouvir a chuva. O outro não ouviu, porque ele estava numa fase de sono mais profundo. Então, é a fase lá que você tem que chacoalhar mesmo a pessoa para acordar, e mesmo assim ela tem dificuldade para acordar. É um sono profundo. Então, por isso que às vezes a gente se importa. Eugênio, a minha dúvida é o seguinte:
Você tem essas 4 fases, e essas 4 fases, elas duram poucos minutos, não é? 15 Isso. minutos, 10 minutos. E aí, o que acontece? São ciclos, elas vão, acaba uma, De recomeça de novo. novo, tudo Então, de assim, novo, é depois que a gente isso? passa pelas 4 fases do sono não REM, a gente entra na fase do sono REM, que é normalmente a fase que a gente sonha, né? Então, a gente fala que é a fase de construção Ah, de memórias. Então, é por isso que é tão importante a gente passar por todas as fases, né? Então, nessa fase do sono REM, é onde a gente vai armazenar aquilo que a gente estudou, aquilo que, sei lá, que ó, a experiência que você teve no exatamente. dia. Então vai ser nessa fase do sono REM. Então, quando a gente começa a falar, beleza, agora eu vou dormir. Eu tenho, começo na minha fase do sono não REM e ela tem uma maior duração do que a minha fase de sono REM. Mas e esses ciclos, né, de fase sono REM, sono não REM, eles vão se alternando durante a noite. Mas a gente fala que um ciclo completo do sono, ele demora 1h30, 90 minutos. Né? Então, a cada Então, daí, para, digamos assim, para ser o suficiente, teria que dormir, digamos assim, 8 isso. A horas. gente fala de sétimo adulto, Então, 1h30, você teria 3, 6, mais 5 ou ciclos e menos meio. isso. Então, para um adulto, a gente fala entre 7 a 9 horas de sono, né? E isso muda conforme a idade, É. né? Então, criança precisa mais, o Sim, idoso ele acaba precisando de um pouquinho menos. E isso do sono do idoso, né? Precisar menos, não é nem que ele precise menos, ele tem menor capacidade de dormir, justamente por causa lá do lobo frontal. Porque com a idade a gente vai deteriorizando todo o nosso corpo, né? Então, músculo, pele, cabelo, unha e cérebro também. Por mais que a gente seja super ativo, a gente vai tendo perda de neurônios, perdas de conexões, e principalmente do lobo frontal, que é o nosso gerador de sono. Então, por isso que aí o idoso entendi. acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Eu acho que eu Ah, não tem tenho que ter, mais ele, hein? então. E aí, assim, Inclusive, no idoso tem também o sono mais porque leve, ele né? tem uma menor capacidade dessa de manutenção. Os hormônios já são em outros níveis, né? A própria Ah, parte tá. cerebral, então ele tem uma menor capacidade de manter, mas ele passa por todas essas fases. Vai passar, tá? Então, assim, a gente tem esses ciclos de sono em torno de 1h30, e aí eles vão se alternando, né? Os 2 ciclos durante a noite, 5, 6 ciclos, depende do tempo que a gente dorme. Só que conforme vai passando a noite, a gente vai diminuindo o nosso tempo de sono não REM e aumentando o nosso tempo de sono REM. Por isso que é o sono, que é a fase do sonho. Por isso que normalmente quando a gente acorda de manhã fala, putz, bem agora que eu estava na melhor parte do sonho, né? Então normalmente a hora que a gente está sonhando é a hora que a gente acorda. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, a pessoa não lembrar do sonho com o sono? Não, não. Assim, Não, né? sonho é uma coisa que eu estou começando a estudar agora para tentar relacionar aí, porque um monte de gente me pergunta justamente sobre o sonho. Mas o pouco que eu estudei até agora sobre o sonho, né, não sobre o sono, é que na maioria das vezes a gente não lembra do sonho, mas a gente sonha, tá? Sim, não Então todo lembra. mundo sonha, todo mundo sonha, Todo mundo né? sonha, mas Mas não alguns vão lembra. ter maior capacidade de lembrar, outros menos, e isso não tem relação nenhuma com a qualidade do sono. Entendi. Quer dizer, o hipnos sempre vai nos levar aos braços de Sabe que é Morfeu. até curioso, né? Assim, eu não sou amante da mitologia grega, mas essa questão do hipnos, né? De ser aí o pai do sonho, do sono, aliás, é daí que surgiu a hipnose, né? Então, Sim, e aí a questão do Morfeu, né, o filho de Hipnos aí, Morfeu, ele era o cuidador do sonho. E aí vem a isso, origem da morfina, né? É. da Então são morfina.
dois conceitos aí que vem justamente ligado a essa capacidade de você adormecer, de você sonhar ou livrar do sofrimento, enfim. Bom, aí eu tenho uma perguntinha aqui que eu preparei. Você já me falou quantas horas são necessárias, de 7 a 8. Qual a relação? Você falou, mas a gente poderia talvez falar um pouquinho mais sobre o sono e a Nossa, memória. é assim, absurdamente todas as pesquisas científicas que a gente tem nesse conceito, né? Então, eu falei aí das fases do sono, né? Principalmente o sono para limpeza do cérebro, o sono REM para construção da memória, e é justamente isso que está relacionado. Os estudos hoje mostram que pessoas que dormem menos de 5 horas por noite, elas têm de 200 a 300% mais de chances de desenvolver Alzheimer. Né? Então, as doenças de Alzheimer estão intimamente relacionadas aí com o sono. Né? Então, porque o organismo, quando você dorme muito pouco, você não tem essa capacidade, né, de construir mesmo, de armazenar. E aí, consequentemente, ao longo da vida, isso vai se afetando. Né? Então, hoje as pesquisas em relação ao sono estão muito gritantes nessa área, em relação ao Alzheimer, em perda de memória. E entre o sono e o peso? Nossa, é outra questão aí, né? O sono e o peso, que interessa muito para muita gente, né? Por causa da questão de emagrecer, perder peso, enfim. Essa questão do peso, ela é, de novo, super relacionada com o sono. O que acontece? Conforme a gente adormece, para a gente adormecer e manter o adormecimento, enfim, a qualidade do nosso sono, a gente precisa de um hormônio que chama melatonina, né? Então, a melatonina... Tem até um remedinho, né? Melatonina. Pelo amor de Deus, não! Então, na verdade, assim, a gente produz a nossa própria melatonina. Né? Então, a luminosidade abaixa quando a gente começa a escurecer. Então, o escuro é um dos propulsores para a melatonina, ou seja, para o nosso organismo produzir melatonina. Tá? Então, todo mundo tem essa capacidade de produzir melatonina. A gente tem 3 picos de produção de melatonina: às 6 da tarde, às 9 da noite e às 11 da noite. Então, se a gente ignora esses picos de melatonina, eu vou dormir 3 horas da manhã, por exemplo, não vai ter uma boa qualidade de sono, vai ficar acordando várias vezes no período que vai estar dormindo, porque eu não vou ter uma boa quantidade de melatonina no meu corpo para que eu esteja adormecido com qualidade. Em contrapartida, vamos pensar em alguém que dorme bem, escureceu, foi dormir, respeitou sua melatonina, dormiu a noite toda. Perto da hora da gente acordar, como a gente tem o nosso ciclo aí circadiano, biológico, quando a gente está próximo do horário de acordar, aproximadamente 1 hora antes, o nosso corpo começa a produzir cortisol. Então, todo mundo discrimina o cortisol, o cortisol é ruim. Ele tá ali, né, no meio entre ser vilão e mocinho. Por quê? Porque a gente precisa do cortisol para ter disposição, para fazer, enfim, para estar conduzindo o nosso dia e a nossa vida, né? Só que aí o que acontece é que quando eu ignoro as minhas entradas de sono do hormônio de melatonina, eu acabo incentivando o meu organismo porque eu estou assistindo alguma coisa que está empolgante, ou porque eu estava numa festa, qualquer coisa do tipo. Então, eu ignorei a minha melatonina e eu estou colocando, na maioria das vezes, adrenalina, porque eu estou vivenciando alguma coisa empolgante naquele momento. E essa adrenalina vai incentivar a produção de cortisol, né? E aí, o que acontece com o cortisol? O cortisol, ele é um dos hormônios que libera a glicose, aumenta a nossa glicemia. Então, ele está intimamente relacionado a ganho de peso, a retenção líquida, né? Por quê? Porque se você tem um cortisol mais alto, porque você não tem um sono de qualidade, a sua glicemia também vai estar mais alta.
Então, consequentemente, algumas pessoas vão ter isso como um aumento de peso num primeiro momento, mas está de novo relacionado a diabetes, né? Então, as pessoas diabéticas aí, né, pode ser um caminho desenvolvido através do nosso querido cortisol e uma falta de sono, ou de qualidade de sono. Porque tem pessoas que passam muitas horas na cama. Ela fala, nossa, eu fico 10, 12 horas, mas efetivamente dormindo, não, né? Então isso é ruim. E a melhor maneira que a gente tem de ter uma qualidade de sono mesmo é a gente ser regrado no horário que a gente vai dormir e no horário que a gente vai acordar. Ter um, digamos assim, um ritual, digamos. Vou dormir 9 horas, fazer as coisas sempre no mesmo horário. A gente sabe que é difícil isso na vida, né? Eu, por exemplo, daqui a pouco volto às aulas na faculdade e aí eu acabo chegando em casa à tarde, até eu ir dormir, depois eu tenho que acordar cedo, levar o filho na escola, enfim. Então, nem sempre eu consigo ter as minhas 8 horas de sono, 7 eu sempre prezo. Mas, por exemplo, se eu chego muito, uma aula que foi muito empolgante, e eu chego em casa e eu tô muito alerta, eu posso deitar, não consigo dormir. Então, isso é ruim, porque daí eu vou diminuir as minhas horas de sono, porque no outro dia eu vou ter que acordar e tocar o meu dia. Então, isso prejudica a qualidade do meu dia, prejudica a minha produção mental, não tenho disposição para treinar, por exemplo, tudo isso está relacionado, né? Então, e aí tem algumas pessoas que... A gente, a gente vai chegar ali no assunto lá do... Porque tem alguém aqui que está perguntando, fazendo uma pergunta sobre o excesso de treino e tudo. Nós vamos chegar lá. Tem a pergunta da Marcela, que ela está perguntando assim, quais dicas para melhorar a qualidade do sono e aproveitar mais essa fase intensa do sono? Então, vamos lá, Marcela. Hoje em dia, todo mundo, assim, o mundo está voltando os olhares para cima do sono. Tem um monte de neurocientista falando sobre sono, sobre a qualidade, a importância de dormir bem. O que ninguém fala é justamente como é que eu faço para dormir bem. Então, se a gente colocar no Google, né, ou em qualquer neurocientista falando, eles vão falar muito sobre higiene do sono. Então, isso é uma dica bacana, né? Então, tem vários itens dentro da higiene de sono. Um deles é você ter os mesmos horários para ir dormir e acordar. No fim, né, do dia, quando você já chega na sua casa, de você diminuir a luminosidade, né, principalmente luzes amarelas. Boa dica. Não ter essas. Eu tenho aqui, eu odeio luz amarela, isso é péssimo, mas assim, de usar mais a luz amarela, não a luz branca. Então, de você ir deixando o seu ambiente mais confortável, né? Temperatura. Então, assim, o nosso corpo precisa, para adormecer, ele precisa perder de 1 a 2 graus. Precisa. Ele vai acontecer isso naturalmente. Tanto que a gente pode observar esses dias agora, ontem, hoje, que está muito quente. Se a gente não tem um ar-condicionado ou alguma coisa para baixar a nossa temperatura, a nossa qualidade de sono não vai ser a mesma. Porque o corpo vai se aquecendo e a gente acaba despertando. No outro dia a gente fala, nossa, dormi super mal porque está muito quente. Então, a temperatura ideal para o sono são 22 graus. Nem menos, nem mais. 22 graus. 22 graus é a temperatura. Então, assim, se eu tiver um ar-condicionado e eu tiver que colocar a temperatura sempre nele, 22 graus. E essa deveria ser uma temperatura para todos os ambientes com ar-condicionado, né? Que é o que a gente consegue manter o nosso corpo sem ter que estar lidando com frio ou sem estar lidando com o calor, por exemplo. Então, a temperatura conta. O uso de estimulantes. Então, assim, o café, o açaí, energético. Então, tudo isso é péssimo, principalmente depois das 3 da tarde. Né? Então, os alimentos... E aí entra também o exercício pesado, entra. Também, exaustivo. Entra, porque às vezes, óbvio que a gente vai acabar treinando, que é melhor treinar à noite do que não treinar. Não tenha dúvida disso, né? E algumas pessoas, eu sou uma delas, eu não me dou bem acordando super cedo, eu não acordo disposta, eu acordo mal-humorada de manhã. Então eu prefiro treinar à noite,
no entardecer do que treinar logo de manhã, né? Só que a gente precisa dosar esse treinamento. Porque se eu sempre fico, óbvio que às vezes a gente precisa de um exercício um pouquinho mais intenso, principalmente quando a gente fala de atleta, de performance realmente, né? Não tem como você performar com o treino sempre leve. Então a gente precisa, às vezes, de um treino, eventualmente de um treino moderado, um treino mais intenso, né? Mas isso não é regra e também tem relações aí em questão de corpo, enfim, tem muita coisa envolvida, né, nessa questão do treinamento. Mas o que acontece é que quando a gente treina intensamente, a gente aumenta a adrenalina. E aí a gente vem naquela cascata hormonal que a gente já comentou aqui, da questão do cortisol. Então, se o cortisol tiver aumentado, eu não vou conseguir ter uma boa noite de sono também, né? Então, a intensidade. Então, você acha assim que quanto tempo depois que a gente tiver um treino assim exaustivo, digamos, a gente deveria ir para a cama? É 2, muito 3 horas depois? pessoal isso, é muito Depende. pessoal. E aí, assim, o que a gente tem que descobrir é a personalidade de cada um. Tem pessoas que vão treinar intenso à noite, Sim. vai passar ali 2, 3 horas, vai adormecer e vai dormir bem. Tem pessoas que vão falar, puxa, eu treinei super intenso, eu achei que era para eu estar que eu ia estar mais cansado, ia dormir melhor, eu me virei a noite inteira, eu levantei para ir no banheiro, não dormi bem. E é justamente isso que a gente começa a reconhecer a adrenalina ali no corpo. Então, se você conseguiu ter uma intensidade de treino ali no final do seu dia, e depois o horário que você foi para a cama e você não teve os despertares durante a noite, ok, seu treino está numa intensidade adequada. Mais do que isso, talvez nos dias de treino mais intenso deveria ser feito em outro período, no horário do almoço, de manhã, alguma coisa nesse sentido. Tem que prestar atenção na resposta do seu Tem. próprio Então, assim, corpo, né? ainda para dormir bem, a gente fala de Tá. roupa confortável, né? Que não esteja apertando. A gente fala bastante A cama também é legal, o travesseiro, travesseiro, lençol, né? De tudo. não ter nada pinicando. Então, interessante também na hora que vai para a cama, de você não ter eletrônicos, o nosso querido celular, né? Questão, porque Sim, o celular, o a luz computador, o fica lá tablet. incentivando o nosso olho, né? Então, de permitir relaxar, prestar atenção na respiração. Então, são maneiras aí que a gente consegue melhorar a qualidade do sono. Mas eu iria um pouquinho mais além, né? Porque, assim, para estragar o nosso sono, é fácil. É você treinar um dia muito intenso e tentar dormir, somado ao. E aí que é a complicação, não é o treinar intenso. É a soma das coisas que acontecem no dia. É você treinar intenso naquele dia que você teve uma reunião que foi estressante, no dia que você comeu mais um fast food, que você acabou tomando mais café. Então não é só o treino. Às vezes a gente vê o treino intenso como vilão. Não, é uma É uma somatória. somatória. Então, de repente, naquele dia que você teve já um dia mais cansativo, mas era meu dia de treino de tiro na pista, por exemplo. Não faz o tiro, vai fazer uma caminhada para realmente liberar toda essa adrenalina que já foi acumulada durante o dia e amanhã você faz seu treino, por exemplo. Então, são decisões aí para a gente tentar manter um pouco mais da qualidade do sono. Não sei se eu respondi, Marcela, isso a questão, né? Mas aproveitando, hoje eu falo que, de novo, né? Essa parte de higiene do sono, a gente põe no Google e a gente vai achar ali várias dicas bacanas de ajudar a gente a dormir melhor. Mas hoje em dia isso tem crescido dentro da fisioterapia e hoje o fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para conseguir induzir a pessoa a esse relaxamento, a conduzir aí uma melhor qualidade de sono. A gente tem a tendência de ficar muito tenso nessa região, né, de carregar, o famoso carregar o mundo nas costas. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem técnicas de relaxamento muscular, articular, respiratórios, que podem fazer com que a pessoa também tenha uma qualidade de sono melhor. Essas técnicas de relaxamento, elas são que nem treino, né? Você tem que treinar também, né? Para aprender
Tem gente que tem muita dificuldade, né, em relaxar, aquele relaxamento, né, que você entra num... Eu sou uma. Mas eu não tenho problema, não. Eu, quando eu vou para a cama, eu Eu durmo. falo que eu sou boa de cama, porque eu durmo e deito, eu não deito e durmo, viu? Olha. E aí até me chamou a atenção para falar de uma coisa, né, que todo mundo questiona sobre insônia, né? E o que poucas pessoas sabem é que a gente Sim, tem três tipos de insônia. A gente tem uma insônia inicial, que é aquela insônia que a gente tem dificuldade para adormecer. Então, quando a gente demora mais do que 20 sim. minutos para adormecer, isso já é considerado insônia inicial, né? A gente tem a insônia de manutenção, que é quando a gente desperta várias vezes à noite, né, e olha no relógio, enfim, você acordar uma vez no meio da noite, até de repente um dia que você bebeu mais líquido para ir no banheiro, isso eventualmente, não diário, né? Isso ainda é meio que ok, mas se você acorda, olha no relógio, ai, agora eu tô com calor, agora eu tô com frio, então é a insônia de manutenção. E a insônia final, que é quando a gente acorda antes do horário previsto que a gente tinha para acordar. Então, meu celular vai tocar às 7 da manhã. Eu acordei 6h15, por exemplo. Se você poderia ter esses 45 minutos a mais de sono, então isso também é considerado uma insônia, daí insônia terminal. Então, são as três fases, os três tipos de insônia. E como é que se trataria essa insônia? Tem Tem muito. Então, tratamento? assim, primeira coisa, a gente precisa entender o que está acontecendo com aquele indivíduo, né? Algumas coisas a gente até falou aqui. Os alimentos que estão consumindo, os estimulantes, os horários, horário de treino, mas mais que isso, né? A gente falou da melatonina, que você falou até do comprimido, eu falei, não! Por quê? Porque é um hormônio. E ele é vendido livremente nas farmácias. Isso é péssimo. Por quê? Porque o nosso organismo se acostuma com o sintético. E aí ele deixa de produzir, né? Então, o ideal é que a gente sempre busque uma maneira mais natural possível para poder adormecer. Então, se é um dia que você está muito cansado, de repente um chá de camomila, mas está calor, faz gelado, né? Alguma coisa que te promova esse relaxamento, a própria respiração, enfim, para conseguir dormir. E aí a gente tem as pessoas que recorrem não à melatonina, né, ou não recorrem a nada, mas a gente tem os que acabam com os medicamentos para dormir realmente, né? E aí a gente entra num outro patamar dessa questão da insônia. E muitas pessoas acabam desenvolvendo insônia com medicamentos utilizados para tratar transtorno de ansiedade e depressão. Então, ela busca uma ajuda por um problema e acaba ganhando outro. Então, esses medicamentos, eles às vezes não permitem que a gente tenha uma qualidade de sono adequada. Então, a maior quantidade de medicamentos, aliás, todos os medicamentos utilizados para dormir, eles conseguem fazer com que você adormeça, mas que não tenham uma qualidade de sono. Então é como se a gente dormisse chapado, sei lá, tomei muito, fui numa festa, tomei muito álcool e fiquei meio grogue, beleza, fui lá e dormi. Não é um sono restaurador. Por isso que quem bebe muito, no dia seguinte tem a famosa ressaca. Fala, mas eu dormi bastante. Mas seu corpo desidratou pela questão do álcool, seu sono não é restaurador, por mais que você tenha adormecido, na verdade você está meio dopado. Então, consequentemente, o seu dia não vai ser produtivo, você tem a ressaca. Então, a gente diz aí que as pessoas que tomam esses tipos de medicamento acabam vivendo ali numa ressaca, né? Então, tem métodos hoje para que você consiga fazer com que essa pessoa tenha mais relaxamento, para conseguir diminuir essa ansiedade, outros tipos de tratamento aí para depressão, enfim, para não ter que usar esses medicamentos, que uma das consequências é a insônia. Rejane, eu tenho uma pergunta, duas na realidade. É, por exemplo, a pessoa não dorme a primeira noite, não dorme a segunda noite. Bom, mas tem uma hora que ela vai cair, ela vai dormir, né? Deveria, né? Mas nem sempre, né? E isso depende do quê? Da quantidade de hormônios e toxinas que estão circulando no nosso organismo.
né? Às vezes as pessoas ficam tão bitoladas em que eu preciso tomar algo para dormir, por exemplo, e na verdade não é ingerir mais alguma coisa, e sim pôr o que está em excesso do seu corpo para fora. Então, por isso que a gente fala muito em meditação, em caminhada, nos exercícios de baixa intensidade, justamente só para aumentar a oxigenação corporal, né? Principalmente ao ar livre, que daí você consegue ter aí se conectar com a natureza, alguma coisa nesse sentido, para aliviar o estresse realmente. Bom, agora falando de sono para atletas, né? O sono não é só reparador e me regula os hormônios, mas ele também fortalece o sistema imunológico. Eu vi que houve uns testes, né? Eles colocaram 30 minutos o pessoal na esteira e determinaram a velocidade com que ele fazia esse. Aí eles deixaram essa mesma pessoa 30 horas sem dormir. Nossa, eu nem imagino que seja isso. Aí a capacidade dele de fazer aquela distância que ele tinha percorrido caiu assim, despencou, né? Então, realmente, os tenistas, por exemplo, parece que eles diminuem muito a capacidade de precisão da bolinha, sobretudo no saque, né? Que coisa interessante. Eu vou te falar uma coisa mais Incrível interessante isso. ainda. O Nadal, ele tem patrocínio para dormir. Ele é pago para dormir. Exatamente. Eu também fiz essa cara quando eu descobri. Porque o que acontece? Se a gente não tem um sono de boa qualidade, a gente não consegue memorizar, né? Que é o que a gente falou anteriormente. Então, principalmente nos esportes, eu acho que vale para todos, mas principalmente nos esportes manipulativos, tênis, ou tênis de mesa, basquetebol, enfim, o que seja que precisa da atividade ali de manipular um instrumento, né? O surf, skate, sei lá, bola, futebol, enfim, que seja, né? Você perde a sua habilidade realmente, ou pior ainda, não consegue desenvolver o aprendizado daquela técnica que você está treinando, porque você tem uma diminuição no seu tempo ou na sua qualidade de sono. Isso é tão importante, né, de um tempos para cá, que começou a se falar da importância do dormir, principalmente para o atleta, que a Comissão Olímpica, né, determinou horários de treinamento e competições dos atletas. Então, dependendo do horário que o atleta vai competir no dia seguinte, ele tem até tal hora para poder treinar no dia anterior. Porque o que acontecia muito era os técnicos ficarem, a equipe ficar lá treinando, e aí a exaustão, a gente fala, né, precisa treinar para melhorar, mas a exaustão não vai te deixar dormir melhor. Principalmente quando o atleta ele já está numa competição, já tem a questão da ansiedade, que vai fazer com que você não durma melhor. Então, por isso que a gente vê em competições tantas lesões. Copa, Olimpíadas, que a gente fala, poxa, o atleta está tão bem preparado para aquele momento, chega na competição, ele lesiona. Porque na noite anterior dessa competição, bate a ansiedade, né? Então, eu lembro até hoje da minha primeira maratona, quando eu fui fazer minha primeira maratona, né? Nossa, assim, eu acordava achando que eu ia perder hora, sabe? Então, eu não tive uma boa qualidade de sono. Óbvio que o meu desempenho vai ser outro, né? E imagina, isso que eu sou amadora, mas aí a gente fala, imagina para os atletas olímpicos, né, competitivos, de lidar com essa pressão. Então, isso mostra o tanto da importância dos hormônios, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu preciso daquela adrenalina para ir para minha competição, mas eu preciso do meu sono para minha produção do GH, por exemplo, para diminuir o meu cortisol, para produzir o relaxamento corporal, para fazer toda aquela limpeza cerebral, armazenamento do que eu aprendi, do que eu treinei, né, para que eu tenha um bom desempenho competitivo e não me machuque, né? Então, O sono é um alimento. olha, a gente fala que a gente consegue sobreviver mais tempo sem alimento do que sem água, né? Sem água é bem pouquinho.
Então, eu acho que o sono ele está mais comparado com a água do que com o próprio alimento, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se autoconsumindo, né, da gordura, das proteínas aí, da massa magra, enfim, mas sem água e sem sono, né, e sem, eu acho que o mais equivalente, Walker fala muito disso, né, que o equivalente do sono é com a nossa respiração. Então, o sono, até hoje na Rússia, isso acaba sendo, em alguns outros países, assim, isso acaba sendo utilizado, mas no passado foi utilizado por muitos como método de tortura. Então, de você não... Sim, eu ia falar isso para você. Eu li um livro que teve, eu não sei mais aonde, porque nem quero falar, de repente, né? Mas que deixavam pessoas com as luzes acesas e impediam elas de dormirem, e muitas foram levadas à Exato, loucura. exatamente. Então, a falta de sono, existe uma doença, agora eu esqueci o nome, mas existe uma doença mesmo, é extremamente rara, graças a Deus, mas que as pessoas têm um distúrbio a nível cerebral que elas não conseguem dormir, né? E ela leva à morte. Então, se a pessoa não dormir, ela realmente morre pela falta de sono, né? Então, Não é isso mesmo, narcolepsia, exatamente. Narcolepsia. narcolepsia. Então, ainda bem que é raro, né? Assim, não é comum a gente encontrar as pessoas aí que acabam tendo esse déficit de sono. Amém, né? E o ronco também é um problema fisiológico assim do Na sono? Como é que verdade, o funciona? ronco, ele está entre um dos distúrbios do sono, né? Porque ele pode te autoacordar ou fazer com que você não tenha uma boa respiração durante o seu sono, e aí a sua qualidade de sono também fique prejudicada, ou ainda incomodar quem dorme no mesmo ambiente que você. E não necessariamente no mesmo ambiente, na mesma cama, no mesmo quarto, mas pode ser no quarto do lado, porque o ronco é Sim. muito alto, né? Então o ronco é um dos distúrbios de sono aí, né? E aí é mais fácil a pessoa roncar quando ela dorme de barriga para cima, né? Por conta do peso corporal, da maneira com que a gente abre a cavidade, né? Das vias aéreas, é mais fácil da pessoa roncar. Só que aí a gente começa naqueles prós e contras, né, do sono, porque assim, dormir de barriga para cima aumenta um pouco essa questão do ronco e às vezes até a apneia de sono, que a pessoa dá aquelas interrompidas ali no meio da noite. Mas seria uma das posições melhorzinhas ali quando a gente pensa em coluna cervical, né? Pensando um pouquinho ali em coluna, colocar um rolinho debaixo do joelho. Aí quando a gente vira de lado, talvez isso não seja tão legal pensando em colágeno facial, para quem se preocupa, porque vai causar ruga que fica lá apertando, às vezes quem tem problema de ATM, mandíbula, então talvez isso não seja legal. Então, assim, cada posição tem seus prós e seus contras. A gente fala que a melhor posição... De barriga para O baixo ruim de também não é barriga para legal. baixo, o barriga para baixo faz com que a pessoa ronque menos. Mas o ruim é a cervical, porque daí ela favorece a tensão e dores cervicais. Então, assim, qual é a melhor maneira de dormir? Aquela que você fica confortável e dorme bem. Não tem, né, essa questão de, tem que, não tem nada. Você vai achar a sua posição mais confortável de dormir e pronto. É isso que a gente fala hoje em dia. Porque se você não se posicionar corretamente, dá problema até de ombro, problema Dá. cervical, problema. E aí é muito Enfim. comum a gente deitar de lado, né? Para coluna é legal dormir de lado. Depende, porque a maneira com que você roda seu ombro aqui também pode ser ruim para torácica. Um nadador, você que é nadadora, o ombro vai ser terrível. Então, é muito relativo. É a posição de conforto. E eu acho que vai piorando também com a idade. Porque assim, a gente começa a envelhecer aos 23 anos de idade, né? Ninguém conta isso pra gente. Então, aos 23 anos de idade, a gente atinge o nosso pico de produção. A partir dali,
é ladeira abaixo. Então, por isso que é tão importante a prática de atividade física, para a gente manter força muscular, para a gente manter massa óssea, para evitar doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, enfim, aí osteoporose. Então, é extremamente importante que a gente pratique atividade física, mas também é importante que a gente durma, né? Que a gente tenha o repouso adequado, né? Inclusive, para doenças cardíacas, quem dorme menos de 5 horas por noite também, que hoje em dia é bastante comum, pessoas que dormem menos de 5 horas, isso aumenta absurdamente o risco de infarto, ou as próprias placas de ateroma, né, de gordura ali nos vasos e, consequentemente, até levando a derrames ali, os famosos AVCs. Isso também está relacionado com sono. Então, o sono é essencial, não tem Inacreditável, né? jeito. Incrível. Jane, eu vi em algum lugar, agora não me pergunte onde, é um senhor que estava falando sobre sono e dizendo que tinha um horário do dia que você dormindo nesse horário, você não precisaria talvez dormir 8 horas, porque seria o horário, não sei, da escuridão da Terra, da Lua, não sei, não entendi direito. Você Isso sabe diário, disso? Isso é verdade? diariamente, Tem isso? alguma... que ele falou, se de repente você dormindo nesse período corretamente, você não precisa dormir 8 horas, você já vai estar repousado com 5 horas de sono. Olha, eu não conheço essa questão, mas o que a gente fala muito que acontece a gente tinha sonos multifásicos, isso a gente vê na criança. Ela tem vários soninhos durante o dia e um período de sono maior à noite. Então vamos pensar. Estão falando esse ciclo Não, o circadiano, ciclo é isso? circadiano é o nosso ciclo, o horário lá de acordar e dormir, né? Então, o que acontece é que a gente precisa de um período que seja maior de sono, normalmente noturno. Só que o que acontece? Entendi. Durante o dia, é normal a gente ter algo chamado pressão do sono. Por isso que é próximo do nosso horário de almoço, por isso que a gente fica meio sonolento, né, no horário do almoço. E isso é normal, isso é fisiológico de acontecer, né? Então, algumas pessoas não conseguem dormir às 8 horas no período da noite, por exemplo, por conta de trabalho, seja lá qual for o compromisso. Mas elas conseguem complementar essas 8 horas com um período de sono ali próximo a esse horário do almoço, que é a hora que a gente tem a pressão do sono. Ah, Isso isso é ela válido, isso não ajuda. tem, assim, vamos dizer que não é exatamente da mesma maneira do que você conseguir dormir às 8 horas seguidas. Mas é melhor do que se eu dormir só 5 horas. Então eu consigo fazer um ciclo de sono Sim, ali nessa fase de pressão do sono. Aí isso é bacana. Aí, falando nisso, sim. eu costumo falar bastante isso para os meus alunos, né? Quando a gente precisa tomar uma decisão importante, ou uma reunião de trabalho, entrevista de emprego, qualquer coisa nesse sentido, assinar um contrato, que a gente sempre evite os horários que a gente sabe que a gente fica mais sonolento. Por exemplo, nesse horário pós o almoço. Porque a chance de a gente tomar uma atitude e ter uma decisão equivocada é muito grande. Então, porque o nosso cérebro está mais lento. Então, cada pessoa vai ter ali dentro do seu ciclo circadiano o horário que ele está mais disposto. Alguns são mais durante a manhã, outros são mais à tarde, à noite, enfim. Mas esse a gente deve respeitar para tentar tomar as melhores decisões ali, esses horários. Eu conheço muita gente que gosta de fazer aquela meia horinha É depois do muito saudável. almoço, né? É muito Isso bom. ajuda? O problema de dormir depois do almoço é que se a gente não dosar a quantidade, aí a gente fica naquele mais sono mais profundo, enfim, e aí a gente pode ficar meio lerdo depois durante o dia, tá? Então a gente tem que dosar essa quantidade para que a gente acorde, seja só aquela descansadinha e volte ativa. Quando é ruim eu dormir depois do almoço? Quando isso atrapalha meu sono da noite. Porque tem gente, principalmente de final de semana, que tem o hábito, de final de semana eu posso, então eu vou. Então almocei e vou dormir. Aí dorme 2, 3 horas depois do almoço.
E aí o horário habitual de dormir é, sei lá, 9, 10 horas. Da 11, meia-noite, 1 hora da manhã, falar, mas eu tô sem sono. Então isso atrapalhou o ciclo do sono. Aí você vai demorar em torno de 2 a 3 dias para regular seu sono novamente. Aí chegou o final de semana. Aí você repete. Então isso é ruim. Então por isso que é tão importante que a gente tente manter os mesmos horários aí para dormir e para acordar dentro dessas 8 horas, né? Olha, nossa, incrível. Você tem até, por exemplo, uma noite mal dormida, ou o teu cognitivo, inclusive, fica Fica. comprometido, né? Você não consegue Porque às vezes atender. a gente pode até, eu dormi 10 horas, mas eu acordei várias vezes à noite. Por mais que você acabou dormindo essas 10 horas, seu sono ficou picado, ou seja, o ciclo, aquele 1 hora e meia que a gente fala, e passar por todas aquelas fases do sono, não foi completa. Então é como se eu tivesse começado uma atividade, mas não tivesse terminado, e no final daquele monte de horas eu tenho um monte de coisa começada e nada está arrumado. É igual casa, né? Então, vou fazer a faxina. Aí eu começo erguendo a cadeira, limpo o armário, e aí eu não termino nenhum deles. Então, quando a gente acorda muitas vezes durante a noite, é isso que acontece, porque eu não consigo nem fazer a minha faxina que eu precisava, lá cerebral, na fase 3 do sono não REM, nem a produção adequada de hormônio, nem a memorização de coisas que foram importantes para o dia. Então, vira uma confusão aí muito grande. E por que os adolescentes dormem tanto mais? Assim, Tem explicações. tem adolescentes que É dormem fase, assim. é fisiológico mesmo, o adolescente precisa. Na verdade, tem alguns estudos, né, que falam que essa questão do adolescente, ele vem da pré-história, né? Então falam assim, porque fala a questão seguinte, de que quando o homem vivia na caverna, né, escurecia, todo mundo tinha que se recolher dos predadores na caverna, porque senão eles viravam presa, né, durante a noite. Então, o que, que acontecia? Eles revezavam o período da noite para a vigia da caverna para proteger o banho. Então, no começo da noite, normalmente os adultos jovens ficavam um pouco mais ali nesse período, enquanto os idosos estavam já dormindo, né? Enfim, os adolescentes ali, os jovens, eles ficavam o período mais de madrugada. E aí, no período hora do amanhecer, os idosos estavam mais acordados para cuidar aí dessa caverna até realmente o sol nascer. Então, assim, o que mostra os estudos é que a gente carrega essa carga genética de que na fase da adolescência, por uma questão hormonal mesmo, a gente vai querer dormir mais tarde e acordar mais tarde. E é meio que fisiológico. E aí o nosso sono vai se moldando com o passar da vida mesmo, aí com a idade. Então, a explicação diz que vem aí da pré-história para a gente conseguir entender um pouquinho dessa. Não, tem memória, né? Genética, digamos, sei lá, né? A mesma coisa que, por exemplo, a explicação que eles dão é que a mulher ela tem uma capacidade de observar 360 graus, porque ela morava numa caverna, então ela tinha que, inclusive, o sexto sentido, né? Mais aguçado, porque ela tinha que pressentir um perigo para a prole, né? Enquanto que o homem ele tinha já uma visão mais reta, porque ele saía para O caçar, alvo, então né? ele via a caça. Então é por isso, muitas vezes o homem abre a geladeira e fala assim, eu não estou achando, sei Se eu lá, for o aí achar, eu vou ketchup. esfregar na sua cara, não é isso? É isso mesmo, vem daí. Mas tem essa questão mesmo. Então talvez se explique também por esse motivo, né? Realmente, essa história que a gente tem de alguns milhares de anos aí que criou
essa característica, mais né? que isso, assim, porque a gente vê muitas famílias, eu mesmo falo que minha mãe fazia isso muito comigo, que a gente queria, poxa, eu acordava cedo para ir para a escola todo dia, ia dormir, enfim, chegava no final de semana, é natural você querer dormir um pouco mais. E aí a minha mãe me acordava, né, ou férias, levanta, já são 11 horas, era 8 da manhã, já são 11 horas, você ainda está dormindo, né? E aí se levantava, e assim, era uma cultura de que você tinha que levantar, ajudar na casa, enfim, né? E hoje eu falo, gente, deixa dormir, né? Por quê? Porque precisa, a gente precisa dormir, as fases do sono do adolescente vai ser diferente da nossa adulta. Então, assim, o adolescente está dormindo até 10, 11 horas, deixa ele dormir até 10, 11 horas. Mesmo que isso vá fazer com que ele vá dormir mais tarde, porque é o ciclo dele, é a fase do ciclo circadiano dele. E a gente já vive num ambiente, pelo menos aqui no Brasil, né, em outros países isso não acontece, mas aqui no Brasil, nosso horário de aula é: meu filho entra às 7 horas da manhã na escola. É muito cedo para uma criança. Então, assim, a gente poderia ter essa liberdade de escolha dos horários melhor adaptativos, de começar uma aula às 9 da manhã, por exemplo. Isso não só da criança na escola, mas assim, nosso horário de trabalho também, que a gente tivesse maior flexibilidade. Porque tem pessoas, tem indivíduos que vão render mais no período da manhã, tem indivíduos que vão render mais no período da tarde, no fim do dia. Então, esse horário diferenciado seria extremamente importante até para produtividade, que é uma das razões aí atuais, né, que a gente visa muito a questão de produtividade. A gente tem que fazer, a gente tem que pensar. Isso aí é uma questão de realmente de desconhecimento desse ciclo Circadiano. circadiano das pessoas, né? Eu tive um colega numa empresa, na Peugeot, onde eu trabalhei. Quando ele foi admitido, a condição sine qua non que ele colocou era que ele só chegasse no escritório meio-dia, porque de manhã ele era imprestável. Em compensação, ele era capaz de trabalhar até 4 horas da manhã e produzir horrores, sabe? Então, eu acho que as empresas, eu acho que elas não sei, ainda estão engatinhando nessas descobertas, nessas, digamos assim, um respeito ao ciclo de cada um. Eu sei que deve ser difícil, porque você tem que ter uma norma, digamos, comum a todos, mas, na realidade, o que dita uma produtividade não é o horário que você está trabalhando, e sim a capacidade de produção que você tem. Isso a gente pode independentemente do horário estabelecido. E isso a gente pode trazer até para o atleta, né? Então a gente vê, por exemplo, atletas que treinam sempre período da manhã, por exemplo, né? E aí determinada competição, o horário que ele vai competir é à tarde. O rendimento é outro, o desempenho é outro, porque o corpo dele, o ciclo dele não está habituado àquilo. Então, às vezes a gente fica pensando só no treinamento, né, na suplementação, na alimentação, e esquece do sono do atleta e o quanto os horários, porque a gente vai tendo as liberações hormonais aí durante todo o dia, interfere na produtividade desse atleta também, da sua capacidade muscular, de uma lesão, né, de própria recuperação. Então, tudo isso tem influenciado. E aí, ó, até falando em lesão, né, que eu até tinha falado do Comitê Olímpico, enfim, de ter bastante essa questão, hoje em dia a gente não vê mais essas placas, às vezes em filme a gente vê, era sempre perto dos hospitais o quê? Uma plaquinha da pessoa, da enfermeirinha, fazendo silêncio, né? Ou a pessoa está doente, ela faz o quê? Ela quer repousar mais, ela dorme mais. Por que isso acontece? Porque o sono é restaurador. Então, a pessoa doente dorme mais? Dorme, porque ela precisa do sono para se recuperar, né? E aí a gente, às vezes, hoje a gente vê hospitais que são extremamente barulhentos, num horário que a pessoa precisava estar lá especificamente e repousar.
de equipes mesmo que não respeitam isso e que ficam falando alto, enfim, e não deixa esse paciente repousando. E mesmo que seja num leito de UTI, a gente sabe hoje que os pacientes sedados, eles têm a capacidade auditiva, então talvez isso também não esteja sendo restaurador, né? E melhor do que dormir quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente está doente, que a gente precisa se recuperar, é justamente a gente cuidar do sono para não ficar doente. Por isso que a gente fala da questão do sistema imunológico com o sono, né? Então a gente tem essa capacidade de... O sono é prevenção. É prevenção, exatamente, perfeito. Ótima palavra, o sono é prevenção. Eu vou escrever. O sono é o método mais preventivo que a gente tem aí para nossa saúde. A gente já falou de dormir para recuperação muscular ou de doenças, enfim, para evitar diabetes, para evitar ataques cardíacos, derrames, enfim, para crescimento de massa muscular, para perda de peso, né? Tudo está relacionado aí, memória, prevenção de Alzheimer, né? Então, e existem alguns estudos americanos, aqui no Brasil a gente não tem nenhum estudo nesse quesito, mas tem alguns estudos americanos que mostram que os acidentes de trânsito nos Estados Unidos, eles são causados principalmente por pessoas cansadas, com déficit de sono. E isso sobressai, inclusive, as pessoas associadas ao uso de álcool e drogas simultaneamente. Então, o risco de você bater o carro estando com uma noite mal dormida é muito maior até do que se você tiver alcoolizado. Só que a gente não tem vigilância para isso, né? Tem lá o bafômetro para a questão do álcool, mas para o sono a gente não tem. E o pior disso é o chamado microsono, que o microsono é aquele momento que você está ali no volante, por exemplo, não necessariamente no volante, que isso pode acontecer em outras situações do dia, mas o mais perigoso é quando a gente está, por exemplo, né, conduzindo um equipamento, ou quem trabalha aí com equipamentos necessários aí, né, de, enfim, de segurança, é aquele sono que você dorme, é aquele que você dá um apagão, mas você está de olho aberto. Então, a pessoa, ela meio que se desconecta do mundo. Isso é chamado de microsono. E é justamente aí que mais acontecem os acidentes de trânsito. Que você deixa de ter a reação na hora certa. A tua reação fica muito mais lenta. Já aconteceu comigo de eu ter que parar em lugares onde tem um restaurante, um posto, né? E dormir no carro. Nem que fosse meia hora, 40 Exatamente. minutos. Porque e às vezes não é nem que a gente teve uma má noite de sono. Às vezes é justamente essa pressão do sono que é normal a gente ir acumulando durante o dia. E quando a gente fica concentrado dirigindo, principalmente muito tempo, o nosso nível de concentração ali é um dos mecanismos que faz aumentar essa pressão do sono. E aí a gente quer dormir. Então, assim, brigar com o sono, principalmente no volante, jamais. Para o carro, vai dormir. A construção é você muito não vence, difícil. Não adianta, ninguém vence o sono. Não dá para vencer o sono. O sono aí. E olha, ele é tão importante, né, que nas últimas palestras que eu fiz sobre o sono para o pessoal da área da saúde, eu acabei até colocando esse ponto de extrema importância, né? Porque às vezes a gente precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia, né? Que não seja de urgência, sei lá, uma cirurgia de joelho, porque rompi um ligamento, alguma coisa nesse sentido, né? Como é que está seu médico para te operar nesse dia? Será que ele teve uma boa noite de sono? Porque se ele não teve uma boa noite de sono, como que vai ser seu procedimento? Então a gente vivencia isso principalmente nos seriados, principalmente aquele Grey's Anatomy, né, de que as pessoas são privadas do sono. Mas isso você poderia carregar para outras profissões. Piloto, por exemplo, de caça, piloto de avião. Tudo. Nossa, né? Piloto de Fórmula 1. Tudo. Rapaz. Tudo. Então, assim, o seu déficit de atenção, você vai ter um déficit de atenção, vai cair essa qualidade, isso. E aí você coloca em risco a vida do próximo. Às vezes não só a sua, mas a do próximo também.
Sim, Então, sim. Talvez sejam essas falhas que eles chamam de humanas, né? um Devido colapso a mesmo, né? isso. A gente viu isso bastante até durante o pico da pandemia, né, do Covid, de que a falta de profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe, né, Sim, trabalhando que trabalhava exaustivamente, exaustivamente. aí o que acontece? Fica doente, depressão, ansiedade, Sim. alguns infartos, coisas que nem eram relacionadas ao Covid, justamente por falta de sono, falta de descanso. Eu fico imaginando esses médicos que fazem Sim, plantões. e sabe que quem assistiu já minhas aulas, as minhas palestras, já sabe disso, porque eu sempre conto isso, né? Que quem inventou essa questão de plantão foi o Johns Hopkins, né? E lá em Harvard, óbvio. E aí ele falava que o médico, para ele ser bom, ele tinha que controlar o sono. Então aí que surgiu os plantões e divagou para o mundo todo. E atualmente, né, isso é mundial. Você ter os plantões, 24 horas de plantão, enfim, coisas desse tipo. Só que o que vieram a descobrir só depois que ele morreu é que ele só conseguia fazer os plantões porque ele era usuário de cocaína. Só que aí isso já estava disseminado para o mundo todo. E é uma cultura até hoje, né? Dos médicos terem que fazer o plantão, desde que está lá na faculdade, no internato, faz o plantão. Então, assim, já é desumano você trabalhar no período da noite. Mas óbvio que a gente tem essa necessidade, né? Não dá para deixar o paciente lá sozinho no hospital, por exemplo, e ir embora. Então, você precisa do médico, do enfermeiro, do motorista de ônibus no período da noite, do piloto. Enfim, a gente tem as profissões que são noturnas, mas, e aí esse organismo, ele vai tentar se adaptar a isso. Não vai ser a mesma coisa do que se ele dormir à noite. Mas aí o ruim é a pessoa ficar mudando o turno. Então, se eu sempre trabalho à noite, o meu organismo vai conseguir meio que se adaptar com isso. Né? Então, eu vou ter uma boa disposição à noite, vou fazer meu trabalho adequado durante a noite, mas eu preciso garantir um bom sono durante o dia. Então, de um ambiente escuro, silencioso, para que eu consiga realmente ter um descanso adequado. Mas, mesmo que eu faça isso, eu sou uma pessoa mais propensa a ter infarto, a ter Alzheimer, né, a ter diabetes, por conta da mudança do meu horário de sono. Então, mas, né, é necessário aí por conta da que a gente precisa realmente desse pessoal trabalhando no período noturno. Agora, o que eu acho desumano são as empresas que fazem a rotatividade. Uma semana a pessoa trabalha de manhã, na outra semana. Eu sempre me perguntei, isso para mim É sempre foi um terrível. mistério. E tem empresas que fazem. Não, porque se a gente ainda deixasse essa rotatividade sempre a mesma coisa, né? Talvez a Exato. pessoa se acostumasse. Mas uma semana é de um horário, outra semana é do outro. Meu Deus do É céu, é enlouquecedor. enlouquecedor Essas isso. sofrem muito mais do que as pessoas, por exemplo, que trabalham, que fazem um plantão noturno. Essa é muito pior. Muito pior. Não são, enfim. Porque não, você não consegue estabelecer um ritmo para o teu Não, corpo, né? porque cada hora você está mudando, né? Então, é terrível. Imagino que deva alterar até o Muito, humor da muito, muito. pessoa. Hoje a gente tem estudos aí mostrando também essa questão de bipolaridade, burnout, é, como que é o nome da outra? Agora me fugiu da cabeça. Esqueci, mas uma outra questão relacionada ao humor aí também, justamente relacionada a sono. Então, A qualidade dos sonhos também é relacionada ao sonho, ao sono, a Então, qualidade do Fabi, sonho. eu vou ficar te devendo essa parte. Por quê? Porque, como eu te falei, o sonho é uma parte que eu tô começando. Eu peguei ela numa coisa que ela. Porque, Essa mulher sabe tudo sobre o porque é uma sono. coisa que, assim, eu não estudo sobre sonho, né? Às vezes eu até olho lá um pouquinho do significado do sonho. Mas as pessoas têm me questionado muito sobre o sonho. Então, é uma das coisas que eu estou começando a ir buscar. Então, assim, o pouco que eu vi
Deve ser E tem pouco estudo ainda relacionado, né, dentro da neurociência aí com o sonho, né, o sono, mas assim, o pouco que eu vi dessa questão do sonho, ela também está relacionada à quantidade de estresse do seu dia. Então, quando você tem um dia mais estressante, e aí, né, eu tô colocando por minhas palavras que eu acho que seja isso, como eu falei, eu não estudei tão profundamente isso, mas por tudo que eu já estudei. Então, quando você acaba tendo esses hormônios mais circulantes que te estimulam o sistema nervoso simpático, que a gente fala principalmente aí da adrenalina, isso faz com que você esteja mais agitado à noite e na hora que você entra nesse sono, que é a fase REM, que você vai sonhar, você ainda está ativo e isso faz com que seu sonho seja mais agitado, né? Então, mas assim, ainda eu preciso estudar mais essa parte ainda, confesso. Jane, última perguntinha, porque, coitada, eu tô Ah, tirando o não, sangue. eu não sei quanto tá minha bateria. Ainda tem um monte de bateria. Também tá tudo bem. Por que a temperatura do corpo, a temperatura corporal, ela diminui durante o sono? A gente precisa diminuir pelo menos 1 grau da temperatura corporal para conseguir ter um relaxamento adequado. Então, para o relaxamento. Exato. Então, para a gente conseguir relaxar ali realmente o corpo. O que a gente tem que tomar cuidado é que, por exemplo, é uma delícia tomar banho e entra até naquelas questões de higiene do sono, tomar banho antes de dormir. É bacana, é. Mas se você tomar um banho muito quente, você vai demorar mais tempo para dormir. Você vai demorar mais tempo para conseguir adormecer. E se você tomar um banho muito frio, um banho gelado, por exemplo, isso também vai ser ruim, porque você vai ter que reequilibrar essa temperatura corporal. Então, o ideal, assim, da temperatura corporal para a gente pegar no sono, normalmente, tipo, são 20 minutos, né? Até 20 minutos. Normal seria 20 minutos. Seria, assim, 35, 36 a temperatura graus? corporal, sim. Seria isso. Porque é muito desconfortável. Eu já tive dificuldade de pegar no sono por estar com os pés gelados. As extremidades, né, elas tendem a... então, assim, a gente... Essa questão de baixar a nossa temperatura, ela tem com essa relação de você tentar fazer o equilíbrio do nosso organismo para diminuir a frequência respiratória, porque aí você baixa um pouquinho a temperatura, então você vai poupar um pouco mais de energia, você vai baixar a frequência respiratória, você vai baixar a frequência cardíaca. Você vai abaixar também a frequência e aí você cardíaca. vai induzir mais no relaxamento. Então, o que acontece? A gente está o dia todo, e hoje cada vez mais, principalmente por causa do celular, a gente fica estimulando muito o nosso chamado sistema nervoso simpático, né? E o nosso sistema nervoso parasimpático é aquele que vai me deixar relaxar e conduzir uma boa noite de sono. Então, essa diminuição um pouquinho de temperatura, de diminuir minha frequência cardíaca, de diminuir minha frequência respiratória, ela vai fazer com que eu consiga induzir um relaxamento geral para realmente me induzir no sono. Porque senão meu sistema nervoso simpático, como ele é estimulado o dia inteiro, é ele que vai gritar e vai ser soberano. E eu não posso deixar que ele seja soberano. Eu preciso fazer com que ele diminua a sua atividade ali no meu organismo e me deixe adormecer. É isso aí. É muita coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma pessoa que está falando menor geração. Eu não vi nada CO2. aqui. O meu, nossa, tem muita coisa aqui. Eu preciso ir subindo. Isso aqui. Porque quando a gente estava falando da diminuição de circulação, da frequência e menor geração de CO2. Tem essa questão. Isso. É a questão da própria da respiração, né? Então, eu diminuo a minha frequência respiratória, eu tento melhorar a capacitação de oxigênio, né? E menor geração de CO2, de liberar, isso aí, beleza, isso mesmo.
Dores também devem interferir na qualidade do sono. Nem me fale em dores. Então, assim, eu tô terminando agora. Na verdade, está nos finalmente só de. Estamos passando ele aí para o inglês para fazer uma publicação de um artigo que a gente produziu aí no ano passado, justamente a relação de dor crônica com o sono. Então, qual é a diferença de dor crônica, né? Só para a gente sintonizar. Então, a gente fala em dor crônica, aquela dor que permanece com o indivíduo por mais de 3 meses. Ele vai ser considerado dor crônica. Mesmo que é uma dor de cabeça ou que seja uma dor no tornozelo, não importa. Ela é classificada como dor crônica. Né? E aí, nesse estudo que a gente vai publicar agora esse ano ainda, mas que a gente já finalizou, então a gente já tem os dados, a gente viu assim que foi extremamente relevante de quando a pessoa, quanto pior é a qualidade de sono da pessoa, maior é a intensidade de dor que ela tem. Então, assim, intimamente relacionado, né? Então, se a pessoa dorme melhor, ela pode até... Então, assim, o trabalho foi todos os participantes tinham dor crônica, então a gente não correlacionou com grupo sadio ou dor aguda, algo desse tipo. Mas, então, todos os indivíduos que fizeram parte do estudo, eles tinham dor crônica. E a dor, a intensidade da dor, normalmente a gente classifica de 1 a 10, né? Sendo a 10 aquela dor insuportável. Então, quanto pior a qualidade do sono, maior eram essas intensidades de dor que a gente conseguia encontrar aí. Se bem que para medir, mensurar a dor é uma coisa muito subjetiva, né? Deve ser muito difícil. Porque, por exemplo, a tua capacidade de suportar a dor é uma. Essa mesma dor, a outra pessoa tem muita capacidade de suportar. Apesar da dor ser subjetiva, a numeração também de 1 a 10 também é relativa para cada um, quanto ela interpreta aquilo. Então, normalmente a gente fala o quê? Que 10 é aquela dor que, assim, a pior dor que você já sentiu na vida. Então, o bom é que a gente esquece. Então, a gente fala muito em, por exemplo, em cólica de rim, em dor do parto, que seria esse extremo ali, a dor bem forte mesmo, né? Então, apesar de ser subjetivo, cada um tem a sua numeração subjetiva também. Hoje em dia, a gente tem um mecanismo para medir dor mecânica, ou seja, não serve para todos os tipos de dor, que é um algômetro. Ele é um equipamento que a gente coloca no ponto de dor da pessoa e ele mede uma questão de pressão e a gente consegue avaliar, né, a procedência aí, se a pessoa está melhorando ou piorando essa questão de dor por esse ponto de pressão. Mas ele só serve para dor mecânica, não serviria, por exemplo, para uma dor neuropática ali, de quando a gente tem, por exemplo, um ciático comprometido, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje já é possível. Porque tem dores, por exemplo, que nossa, dá até vômito, né? Às vezes até síncope também pode acontecer. Desmaio. Exatamente. Ó, tem uma pessoa que está perguntando, a Luciane. Ambientes com ponto de luz atrapalham o sono? Beijo para você, querida! Então, atrapalha. O ideal é que a gente tenha um ambiente escuro para dormir. O que acontece muito, às vezes, você tem uma TV no quarto e aí fica aquele ponto do stand-by. Aquilo lá, por mais que você acostume, aquele pontinho de luz pode ser suficiente para ficar estimulando aquela mexida que você dá à noite, por exemplo, e estimular a sua retina na produção de luz. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas meu quarto não é tão escuro. Ok que ele não é tão escuro, mas é melhor ele não ser com blackout, por exemplo, um breu total, mas é melhor que ele seja mais claro, mais escuro, do que você ter algum ponto de luz. Quer ver um crime? É deixar um pontinho de luz na criança à noite, de madrugada. Né, que as mães têm mania de deixar um abajur, alguma coisa no nenê. Não, deixa o nenê dormir, tudo escuro à noite. E a criança adormeceu durante o dia. Deixa dormir com a janela aberta durante o dia, porque senão a criança perde a sua capacidade de fazer o seu ciclo circadiano e entender o que é dia e o que é noite. Então é importante desde bebezinho, noite escuro, dia, a criança vai dormir, mas aí deixa ela dormir no claro. Né? Então a gente fala de escurecer tudo para dormir durante o dia, principalmente essas pessoas que trabalham à noite. E aí, durante a noite, que a gente não tenha ponto de luz nenhum no quarto
é a melhor maneira, não deixar uma luz acesa no corredor, isso é ruim. É ruim, sim. Respondi, Lu? Enfim. Rejane, nossa, foi incrível. Ninguém dormiu, né? Ah, que bom, Ninguém espero dormiu. que não. Rejane, muito agradecida. Obrigada pelo tempo que Imagina, você eu que dispôs, agradeço. sabe? Que você nos presenteou com o seu precioso tempo. Obrigada, querida. Olha aí, ó. Agradeço a todos vocês que participaram dessa conversa super interessante, porque é saúde, né? E falando de saúde, tanto para atleta quanto. Ah, só uma pergunta. Você me falou que o Nadal tem patrocínio para dormir. Por que Porque isso? conforme você, se você dorme mais, não a questão de dormir mais, mas se você tem as horas adequadas de sono, que a gente fala aí de um adulto, 8 horas, você tem uma melhor saúde, melhor índice glicêmico, melhor aptidão física, melhor acerto, então, da questão de acertar lá a bolinha, né? Então, o desenvolvimento mental é melhor, menor probabilidade de ficar doente, porque aumenta o sistema imunológico. Então, ele tem um patrocínio e aí ele é monitorado com um desses aplicativos para que ele durma pelo menos 8 horas, mas o Nadal dorme em torno de 10 horas por dia. Essa é a rotina do Nadal. E se a gente, Que doido! Nunca tinha e se a ouvido gente falar pegar o nisso. Phelps, não sei se você já leu sobre o Phelps tinha. Ele fazia a memorização do nado dele, do treino dele, da competição, na hora que ele ia dormir como método de relaxamento. Então, quando ele bateu o recorde lá, acho que olímpico, eu sou meio ruim de natação, hein? Aí deixa meu filho que nada lá. Mas Bateu um monte, então é então, mas difícil dizer teve um qual. deles lá que entrou água no óculos, alguma coisa, e ele não enxergava, não enxergou debaixo d'água porque ele estava com o olho aí, né, com o óculos todo embaçado. E aí ele falou que é uma das coisas que ele já tinha treinado mentalmente, né? Então, inclusive, às vezes isso conduzia ele um sono durante a noite dele que já tinha chegado a sonhar que ele tinha ido nadar numa piscina que era escura. Então, ele não se desesperou naquele momento porque ele sabia como ele ia conduzir durante aquele momento. Então, o sono dá pra gente, Inacreditável, dá pra gente ficar incrível. aqui até amanhã falando de sono. Mas a gente precisa dormir. Nossa, sem dormir. Jane, obrigada, querida, de Eu coração, adorei. agradeço. Vou salvar, vou mandar para Obrigada. você. E quando o seu estudo estiver pronto, você, Eu por favor, você envio. vai compartilhar em alguma Eu envio assim que ele revista? for publicado. Tem um que já foi publicado, né? Tem até no meu Instagram mesmo tem o artigo de que a gente falou da fisioterapia atuando sobre o sono. Então é o primeiro artigo aí que a gente tem publicado em relação ao sono. E agora, provavelmente aí até março, abril, deve estar saindo esse segundo artigo e até o final do ano um terceiro que a gente vai falar de sono, que a gente está terminando coleta de dados para falar de sono e essa parte cognitiva aí para o desempenho acadêmico, então voltado para o aprendizado do universitário. Esses são os estudos mais atuais. Parabéns, Jane. Muito Fabi, eu parabéns, viu? agradeço. Eu que Muito agradeço muito o obrigada. convite, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada mesmo.